Olá, meus amigos e amigas, prazer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Arlindo Chagas. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor e muita emoção. Sou o narrador e o contador de histórias deste canal, História Não Escrita. Está pronto para se emocionar? Por favor, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, deixando seu gostei nesse vídeo e comentando de que cidade você está assistindo. Milionário. Foi visitar um de seus empreendimentos no interior e quando viu a professora da cidade, acabou se apaixonando. O sol escaldante do interior de Minas Gerais banhava a pequena cidade de São Lourenço do Campo, um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, como se quisesse dar a cada morador a chance de saborear a vida. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. Um milionário, conhecido por sua frieza nos negócios, chegara para vistoriar um de seus muitos empreendimentos. Ele nunca imaginou que, ao cruzar a Praça Central, seus olhos encontrariam uma mulher que faria seu coração, tão acostumado a cifras e contratos, bater em um ritmo novo. E essa mulher era Ana Clara, a professora da cidade. Rafael Montenegro, 40 anos, era um homem de presença imponente. Alto, com cabelos grisalhos precoces, que denunciavam noites insones dedicadas ao império que construíra, ele caminhava pela praça com passos firmes, o celular colado ao ouvido, discutindo números e prazos. Sua vida era uma sucessão de reuniões, viagens e decisões que moviam milhões. Mas naquela manhã, enquanto atravessava a praça poeirenta, algo o fez parar. Uma risada cristalina cortou o ar, como o som de sinos em uma tarde silenciosa. Ele olhou na direção do som e lá estava ela, Ana Clara, cercada por um grupo de crianças, ensinando-as a plantar mudas em um canteiro comunitário. Ana Clara tinha 34 anos, mas seus olhos castanhos carregavam a vivacidade de uma jovem sonhadora e a sabedoria de quem já enfrentara muitas batalhas. Seu vestido azul simples balançava ao vento e seus cabelos cacheados, soltos, pareciam dançar com a brisa. Ela falava com as crianças com tanto carinho que Rafael, mesmo sem querer, sentiu um vazio que não sabia que existia dentro dele. Quem era aquela mulher que transformava uma tarefa tão simples em algo tão mágico? Ele desligou o telefone, algo que raramente fazia, e se aproximou quase hipnotizado. "Desculpe-me, senhorita", disse Rafael, com uma voz que tentava soar casual, mas tremia levemente. "O que está acontecendo aqui?" Ana Clara ergueu os olhos, surpresa. As crianças pararam, curiosas, com um homem elegante que parecia tão fora de lugar ali. Ela sorriu sem qualquer traço de intimidação. "Estamos plantando o futuro", respondeu, apontando para as mudas. "Essas crianças vão cuidar dessas árvores e um dia, quando forem adultas, vão se lembrar que deixaram algo bom no mundo." Rafael ficou sem palavras. Ele, que estava acostumado a respostas prontas e negociações rápidas, não sabia como reagir àquela simplicidade tão profunda. Ele murmurou algo sobre achar a iniciativa interessante e se afastou, mas não sem antes notar o nome dela, bordado em uma bolsa de pano: Ana Clara. Naquele momento, ele não sabia que aquele nome ficaria gravado em sua mente como uma melodia, que não explica, mas acalma. Enquanto voltava para o carro, Rafael tentou se convencer de que era apenas curiosidade. Afinal, sua vida não tinha espaço para distrações. Ele crescera em um lar onde o amor era um luxo que ninguém podia pagar. Filho de pais separados, aprendera desde cedo que confiar nas pessoas era um risco e o trabalho se tornara seu refúgio. Mas algo naquela mulher o desarmava. Por que ela parecia tão diferente? Porque, mesmo sem querer, ele já pensava em como poderia voltar àquela praça. Ana Clara, por sua vez, nem imaginava o impacto que causara. Para ela, aquele homem era apenas um forasteiro, provavelmente algum empresário que logo iria embora.
Sua vida era dedicada às crianças da escola municipal e à comunidade. Viúva há 5 anos, após perder o marido em um acidente na estrada, ela aprendera a encontrar alegria nas pequenas coisas. O sorriso de um aluno, o cheiro de café fresco pela manhã, o som das cigarras ao entardecer. O amor para ela era uma memória distante, algo que guardava com carinho, mas que não esperava reviver. Naquela noite, enquanto Rafael se hospedava na única pousada da cidade, ele abriu o laptop para revisar relatórios, mas sua mente vagava. Ele pesquisou o nome de Ana Clara nas redes sociais, algo que nunca fazia. Encontrou uma página simples, cheia de fotos dela com as crianças, com frases sobre esperança e educação. Cada imagem parecia revelar um pedaço de quem ela era. Uma mulher que transformava o pouco que tinha em muito para os outros. Enquanto isso, Ana Clara corrigia provas à luz de uma lamparina. A energia na cidade era instável. Ela sorriu ao lembrar do homem da praça. Que figura curiosa, pensou, sem imaginar que o destino já começava a tecer seus fios para uni-los. A manhã seguinte, em São Lourenço do Campo, amanheceu com o aroma de pão fresco, saindo da padaria da Dona Zélia, que ficava na esquina da praça. Rafael, que raramente dormia até tarde, acordou com o som de galos cantando e crianças brincando na rua. Ele se pegou sorrindo, algo que não fazia com frequência. A imagem de Ana Clara, com aquele vestido azul e o jeito tão leve, não saía de sua cabeça. É só curiosidade, repetia para si mesmo, enquanto tomava um café forte na varanda da pousada. Mas no fundo, sabia que era mais do que isso. Havia algo naquela mulher que o fazia querer ser mais do que um homem de números e contratos. Ele decidiu voltar à praça, usando como desculpa a necessidade de avaliar o entorno do empreendimento, uma fazenda de café que comprara, para expandir sua rede de exportação. Mas quando chegou lá, Ana Clara não estava. Em seu lugar, havia um grupo de senhoras tricotando sob a sombra de um ipê. Desapontado, Rafael estava prestes a ir embora quando ouviu uma voz familiar. "Senhor forasteiro!" Era Ana Clara, saindo da escola municipal com uma pilha de cadernos nos braços. Ela riu ao vê-lo, e aquele som, mais uma vez, fez o coração de Rafael dar um salto. "Veio plantar mudas também?" Ele gaguejou, algo incomum para um homem que comandava reuniões com CEOs internacionais. "Eu só vim dar uma olhada na cidade. Sabe, negócios." Ana Clara arqueou a sobrancelha, divertida. "Negócios na praça. Aqui só tem passarinho e conversa fiada." Ela riu novamente, e Rafael, sem saber porquê, riu junto. Foi a primeira vez em anos que ele riu sem calcular o impacto de suas ações. "Posso te ajudar com esses cadernos?" perguntou, quase sem pensar. Ana Clara hesitou, mas aceitou. Enquanto caminhavam até a casa dela, uma construção simples de paredes brancas e janelas coloridas, Rafael se surpreendeu com a facilidade com que conversavam. Ela contou sobre a escola, sobre como lutava para manter os alunos motivados, apesar da falta de recursos, e sobre o sonho de construir uma biblioteca comunitária. Ele, por sua vez, falou pouco, mas deixou escapar que era de São Paulo e que viajava muito a trabalho. Não mencionou sua fortuna, nem suas empresas. Pela primeira vez, quis ser apenas Rafael. Ao chegarem à casa de Ana Clara, ele foi recebido por um cenário que o pegou desprevenido. Uma família barulhenta e acolhedora. A mãe dela, Dona Marlene, uma mulher de 60 anos, com um sorriso largo e mãos calejadas de anos costurando para sustentar os filhos, insistiu que ele entrasse para tomar um suco de laranja. O irmão mais novo de Ana Clara, Lucas, de 28 anos, era mecânico e contava piadas ruins enquanto consertava uma bicicleta na varanda. E havia também Sofia, a sobrinha de 6 anos, filha de uma irmã mais velha que morava em outra cidade. Sofia correu para abraçar Ana Clara, chamando-a de tia-mãe,
porque Ana Clara a criava como filha desde que a mãe precisara se mudar para trabalhar. Desculpe a bagunça, disse Ana Clara, enquanto Sofia puxava Rafael para mostrar um desenho que fizera na escola. Aqui é assim, sempre tem alguém entrando e saindo. Rafael, que crescera em uma casa silenciosa, onde o pai, um advogado rígido, e a mãe, uma socialite distante, mal se falavam, sentiu uma pontada de inveja. Ele não tinha memórias de risadas em família, de abraços espontâneos ou de tardes sem agenda. Sua irmã mais velha, Clara, era a única pessoa com quem ainda mantinha contato. Mas ela vivia em Londres, casada com um banqueiro, e suas conversas eram esporádicas, quase formais. A família de Ana Clara, com toda a sua simplicidade, parecia um mundo que ele nunca conhecera. Enquanto tomava o suco, Rafael observava Ana Clara. Ela ria das piadas de Lucas, ajudava Dona Marlene a descascar mandioca para o almoço e corrigia o dever de Sofia com uma paciência infinita. Ele percebeu que ela era o coração daquela casa, a pessoa que mantinha todos unidos. Mas também notou algo mais, uma sombra em seu olhar quando achava que ninguém estava vendo. Era como se, por trás de toda aquela alegria, ela carregasse um peso que não dividia com ninguém. Antes de se despedir, Rafael, num impulso, perguntou: Ana Clara, você gosta de caminhar? Talvez eu precise de um guia para conhecer melhor a cidade. Ela riu, achando graça da formalidade dele. Caminhar? Aqui a gente chama isso de dar uma volta. Se quiser, te mostro o rio amanhã à tarde. Mas só se prometer não trazer esse terno chique, brincou apontando para o blazer dele. Rafael sorriu, sentindo o peito leve. Combinado. Naquela noite, de volta à pousada, ele não abriu o laptop. Em vez disso, ficou na varanda, olhando as estrelas, algo que não fazia desde criança. Ele pensava em Ana Clara, mas também em si mesmo. Porque sentia tanta falta de algo que nunca teve. E porque, pela primeira vez em anos, tinha vontade de ficar em um lugar. Enquanto isso, na casa de Ana Clara, a família não parava de falar sobre o forasteiro. Lucas apostava que ele era algum político disfarçado. Dona Marlene, mais sábia, disse: esse homem tem um vazio nos olhos, filha. Mas parece que gostou de você. Ana Clara revirou os olhos, rindo. Mãe, para com isso, ele só tá de passagem. Mas, ao deitar, ela se pegou pensando no jeito tímido com que Rafael sorrira. Era um sorriso que parecia guardado há muito tempo. No dia seguinte, a caminhada pelo rio foi um misto de momentos leves e profundos. Ana Clara contou histórias engraçadas sobre a cidade, como a vez em que o prefeito tentou montar um touro na festa junina e caiu na lama. Rafael riu tanto que quase perdeu o fôlego, mas quando chegaram à beira do rio, ela ficou mais séria. Apontou para uma árvore torta, com raízes expostas. Meu marido, o João, me pediu em casamento ali, disse com a voz suave, mas carregada de saudade. Ele era caminhoneiro. Um dia, a estrada o levou para sempre. Rafael ficou em silêncio, respeitando a dor dela. Depois de um tempo, ele falou quase sem querer: eu nunca soube o que é perder alguém assim, mas sei o que é sentir que falta algo, mesmo tendo tudo. Ela olhou para ele, surpresa com a vulnerabilidade. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e havia ali uma conexão que nenhum dos dois podia explicar. Mas Ana Clara desviou o olhar, rindo para quebrar o clima. Vamos, senhor forasteiro, ou os mosquitos vão te carregar. Eles voltaram rindo, mas algo mudara. Rafael sabia que não podia mais fingir que era só curiosidade. E Ana Clara, mesmo tentando ignorar, sentia o coração bater um pouco mais rápido quando pensava nele. O céu de São Lourenço do Campo estava pintado de laranja e rosa naquela tarde, como se o próprio pôr do sol quisesse celebrar algo especial.
Rafael, que planejara ficar na cidade por apenas 2 dias, já estava ali há quase uma semana. Ele dizia a si mesmo que precisava finalizar detalhes do empreendimento. Mas a verdade era outra. Ana Clara. Cada conversa com ela, cada risada compartilhada, parecia reacender uma parte dele que ele acreditava estar apagada para sempre. E para Ana Clara, aquele homem misterioso começava a ocupar um espaço que ela jurara manter vazio. Naquele dia, Rafael aceitou um convite que o pegou desprevenido. Almoçar na casa de Ana Clara no domingo, junto com toda a família. Ele, que nunca fora de grandes reuniões familiares, sentiu um frio na barriga como um adolescente indo ao primeiro encontro. Comprou um bolo de fubá na padaria da Dona Zélia. É o favorito da Dona Marlene, garantiu a padeira com uma piscadela cúmplice, e chegou a casa com o coração acelerado. A cena que o recebeu foi um caos adorável. Dona Marlene comandava a cozinha, cantarolando uma moda de viola enquanto mexia um feijão tropeiro que perfumava a casa inteira. Lucas, o irmão de Ana Clara, tentava ensinar Sofia a jogar dominó na varanda, mas a menina insistia em empilhar as peças como se fossem castelos, e Ana Clara, com um avental amarrado na cintura, cortava tomates para a salada, rindo de uma história que Lucas contava sobre o dia em que consertou o carro do padre e acabou coberto de graxa na missa. Chegou o homem da cidade grande, brincou Lucas, levantando-se para apertar a mão de Rafael. Cuidado, hein, que aqui a comida é boa, mas a conversa é perigosa. Rafael riu, tentando disfarçar o nervosismo. Ele entregou o bolo à Dona Marlene, que o recebeu com um abraço apertado, como se ele já fosse da casa. Deus te abençoe, meu filho, que capricho, disse ela, com os olhos brilhando. Sofia, curiosa, puxou a manga da camisa dele. Tio, você sabe fazer castelo de dominó? Tio. Rafael olhou para Ana Clara, que deu de ombros rindo. Ela chama todo mundo assim, melhor se acostumar. O almoço foi um festival de sabores e histórias. Dona Marlene contou como criara Ana Clara e os irmãos sozinha depois que o marido, um caminhoneiro como João, faleceu em um acidente quando Ana Clara tinha apenas 10 anos. Eu costurava de dia, vendia Avon de tarde e orava de noite para dar conta de tudo, disse, com um orgulho sereno. Lucas, por sua vez, revelou que sonhava em abrir uma oficina maior, mas que o dinheiro sempre acabava indo para as contas da casa. Ana Clara ouvia tudo com um sorriso, mas Rafael notou que ela desviava o olhar quando o assunto era o passado. Havia ali uma dor que ela guardava com cuidado. Ele também abriu um pouco de si, algo que o surpreendeu. Contou que crescera em São Paulo, em uma casa grande, mas vazia de afeto. Meu pai achava que dinheiro resolvia tudo, e minha mãe, bem, ela preferia viajar a lidar com a gente. Disse com um tom que misturava mágoa e resignação. Minha irmã, Clara, é a única que ainda me faz sentir que tenho uma família, mas ela está tão longe. Ele parou, percebendo que falara demais. Ana Clara olhou para ele com suavidade, como se entendesse o peso de cada palavra. Depois, do almoço, enquanto todos riam de Lucas, tentando imitar o sotaque paulistano de Rafael, Sofia subiu no colo de Ana Clara e perguntou, com a inocência que só uma criança tem: Tia, o tio Rafael vai morar com a gente? A mesa caiu na gargalhada e Ana Clara ficou vermelha, balançando a cabeça. Sofia, para de inventar história, disse. Mas Rafael apenas sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. Ele olhou para Ana Clara, que evitava seus olhos, e pensou: e se eu quisesse ficar? Mais tarde, enquanto ajudava a lavar a louça, algo que ele nunca fizera na vida, Rafael e Ana Clara tiveram um momento só deles. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som da água e do rádio tocando uma música antiga. Ele tomou coragem e perguntou: Ana Clara, como você faz?
Como consegue ser tão leve mesmo depois de tudo que passou? Ela parou segurando um prato e olhou para ele com uma vulnerabilidade que o desarmou. Eu não sou tão leve assim, Rafael. Tem dias que o peso vem, sabe? Perder o João, cuidar da Sofia, ver minha mãe trabalhar até hoje. Mas eu aprendi que se eu não sorrir, quem vai sorrir por eles? Ela fez uma pausa, enxugando as mãos no avental. E você? Como faz para carregar o seu peso? Ele quis responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, ele apenas disse: acho que estou aprendendo com você. Naquela noite, de volta à pousada, Rafael ligou para a irmã, Clara, algo que fazia raramente. Contou sobre Ana Clara, sobre a cidade, sobre o almoço. Clara, do outro lado da linha, riu com carinho. Rafael, você está apaixonado, não tá? Ele negou, mas o silêncio que veio depois entregou a verdade. Se ela te faz sentir vivo, não deixa isso escapar, aconselhou Clara. A vida não dá muitas chances assim. Enquanto isso, Ana Clara deitou Sofia na cama, cantando uma canção de ninar que aprendera com a mãe. A menina, quase dormindo, murmurou: o tio Rafael é legal, tia. Ele te faz rir como o tio João fazia. Ana Clara sentiu um nó na garganta. Ela beijou a testa de Sofia e apagou a luz, mas não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando as estrelas, pensando em João, em Rafael e em como o coração às vezes insiste em bater, mesmo quando a gente pede para ele parar. No dia seguinte, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Pediu a Ana Clara para levá-lo à feira da cidade. Ele queria ver mais do mundo dela. A feira era um espetáculo de cores e vozes, barracas de frutas, artesanato e um sanfoneiro tocando forró no canto da praça. Ana Clara o apresentou aos feirantes como um amigo de São Paulo, e Rafael, pela primeira vez, não se importou em ser apenas isso. Eles provaram doce de leite caseiro, riram quando Rafael queimou a língua com uma pamonha quente demais e dançaram desajeitadamente quando o sanfoneiro insistiu. Por um momento, ele esqueceu quem era. O milionário, o homem, de terno, o solitário. Era só Rafael dançando com uma mulher que fazia o mundo parecer mais bonito. Mas nem tudo era leveza. Enquanto caminhavam de volta, Ana Clara parou diante de uma igrejinha simples, onde velas tremulavam na entrada. Eu venho aqui às vezes para conversar com o João, disse com a voz embargada. Não é que eu ache que ele está aqui, mas é como se eu pudesse dizer que estou seguindo em frente, sabe? Rafael segurou a mão dela num gesto tímido. Ele ficaria orgulhoso de você, Ana Clara. Eu sei que eu ficaria. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. E naquele momento, Rafael soube que estava apaixonado. Não era mais uma dúvida. Era uma certeza que o assustava e o aquecia ao mesmo tempo. O que ele não sabia era que naquela mesma noite, uma ligação de São Paulo mudaria tudo. Seu assistente, com voz urgente, disse: Senhor Montenegro, temos um problema grave com a empresa. O senhor precisa voltar imediatamente. Rafael olhou para o celular, depois para a cidade que começava a sentir como lar, e sentiu o peso do mundo real voltando a puxá-lo. A noite em São Lourenço do Campo estava mais silenciosa que o usual, como se até as cigarras soubessem que algo importante estava em jogo. Rafael estava na varanda da pousada, o celular ainda quente na mão após a ligação de seu assistente. A notícia era grave. Uma crise financeira em uma de suas maiores empresas, causada por uma má decisão de um gerente, ameaçava desestabilizar tudo o que ele construíra ao longo de anos. O senhor precisa estar aqui amanhã, ou vamos perder milhões, dissera a voz do outro lado da linha. Rafael olhou para as luzes da cidadezinha, tão pequenas e acolhedoras, e sentiu o coração apertar. Como poderia deixar Ana Clara agora, quando tudo parecia estar apenas começando? Ele não dormiu naquela noite, sentado na cadeira de madeira, com uma xícara de café que esfriara horas antes. Rafael repensava sua vida.
Ele sempre acreditara que o sucesso era sua armadura, que o dinheiro e o poder o protegiam da solidão que conhecera na infância. Filho de pais que se amaram pouco e brigaram muito, ele aprendera cedo a não esperar carinho. Sua mãe, Cecília, passava mais tempo em eventos sociais do que em casa. E seu pai, Roberto, era um homem de silêncios cortantes que via os filhos como extensões de sua reputação. A única pessoa que o fazia sentir amado era sua irmã, Clara. Mas até ela estava tão longe, vivendo sua própria vida em Londres. E agora, ali, naquela cidadezinha, Rafael encontrara algo que nunca tivera, um vislumbre de lar. Mas o mundo real o chamava, como sempre fazia. Na manhã seguinte, ele decidiu procurar Ana Clara antes de tomar qualquer decisão. Encontrou-a na escola, onde ela organizava uma apresentação de teatro com as crianças. O tema era O que queremos ser quando crescer. E o pátio estava cheio de risadas e bagunça. Ana Clara, com um chapéu de palha improvisado, fazia o papel de narradora, enquanto as crianças desfilavam com fantasias feitas de papelão e tecido velho. Rafael ficou na porta, observando, e por um momento esqueceu a crise que o aguardava. Havia algo tão puro naquele cenário que ele sentiu os olhos marejarem. "Senhor forasteiro, chegou na hora certa", gritou Ana Clara ao notá-lo. Ela correu até ele, puxando-o pelo braço. "Vem, você vai ser nosso juiz. Temos que escolher o melhor sonho." Rafael, desajeitado, deixou-se levar. As crianças apresentavam seus futuros com uma mistura de timidez e entusiasmo. Um queria ser astronauta, outra veterinária. E um menino, com óculos tortos, disse que queria ser igual a tia Ana, que ensina a gente a ser feliz. Rafael aplaudiu cada um, mas quando olhou para Ana Clara viu que ela enxugava uma lágrima disfarçadamente. Ele soube, naquele instante, que ela era muito mais do que uma professora para aquelas crianças. Era uma luz na vida delas. Depois da apresentação, enquanto as crianças corriam pelo pátio, Rafael e Ana Clara sentaram-se em um banco sob uma mangueira. Ele quis contar sobre a ligação, sobre a necessidade de partir, mas as palavras travaram. Em vez disso, perguntou: "Como você faz, Ana Clara? Como consegue dar tanto de si mesma sem esperar nada em troca?" Ela riu, mas havia uma melancolia no som. "Não é tão bonito assim, Rafael. Eu dou porque sei o que é não ter ninguém. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou com 3 filhos para criar. Eu via ela chorar escondido, mas de manhã ela colocava um sorriso e dizia: 'Vamos, que o dia é nosso.'" Ela fez uma pausa, olhando para as crianças. "Essas crianças aqui, muitas vêm de casas onde falta tudo: comida, atenção, esperança. Se eu não der um pedacinho de mim, quem vai dar?" Rafael sentiu um nó na garganta. Ele quis contar sobre sua própria infância, sobre as noites em que ficava acordado esperando a mãe voltar de uma festa ou o pai lhe dizer que estava orgulhoso. Mas em vez disso disse: "Você faz o mundo delas maior, Ana Clara, e acho que está fazendo o meu maior também." Ela corou, surpresa com a intensidade dele. Por um momento ficaram em silêncio, apenas ouvindo o barulho das crianças e o vento nas folhas. Então, Sofia apareceu correndo com um desenho nas mãos. Era Rafael e Ana Clara de mãos dadas, com corações tortos acima das cabeças. "Olha, tia, vocês vão casar, né?" disse a menina, rindo. Ana Clara ficou vermelha e Rafael, tentando salvar a situação, disse: "Só se ela prometer dançar forró comigo de novo." Todos riram e o momento de tensão se desfez em leveza. Mas dentro de Rafael a dúvida crescia. Como poderia escolher entre o império que construíra e o sentimento que começava a nascer? Naquela tarde, ele acompanhou Ana Clara até a casa dela, onde Dona Marlene insistiu que ele ficasse para o café. A matriarca, com seu jeito sábio, parecia perceber que algo o incomodava.
Enquanto servia um bolo de milho, ela disse: Rafael, meu filho, você já parou para pensar no que realmente importa? Dinheiro vem e vai, mas o coração, esse só bate por quem a gente deixa entrar. As palavras o acertaram como uma flecha. Ele olhou para Ana Clara, que brincava com Sofia, e sentiu uma vontade quase desesperada de ficar. Mas o celular vibrou no bolso, uma nova mensagem do assistente. Senhor, a situação piorou. Reunião, marcada para amanhã às 8h. Ele suspirou, sabendo que não podia mais adiar. Antes de se despedir, Rafael chamou Ana Clara para um canto. Eu preciso voltar para São Paulo amanhã, disse com a voz pesada. É uma emergência, mas eu volto, Ana Clara. Prometo. Ela sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos. A vida sempre chama, né? Disse, tentando soar leve. Vai lá, resolve o que precisa. A gente se vê quando você voltar. Ele quis dizer mais. Quis contar. Que não era só trabalho, que era ela que o fazia querer mudar tudo. Mas apenas assentiu e apertou a mão dela, sentindo o calor daquele toque por mais tempo do que deveria. Naquela noite, enquanto arrumava a mala, Rafael ligou para Clara novamente. Mana, eu não sei o que fazer, confessou. Tô apaixonado por ela, mas minha vida tá desmoronando lá fora. Como eu escolho? Clara, com a voz calma de quem já enfrentara seus próprios dilemas, disse: Rafael, o amor não é uma escolha que você faz com a cabeça. É uma que você faz com o peito. Se ela vale a pena, você vai encontrar um jeito. Enquanto isso, Ana Clara estava na varanda de casa, olhando as estrelas como fazia tantas noites. Dona Marlene se aproximou, colocando uma manta sobre os ombros da filha. Ele vai voltar, filha. Mas você precisa decidir se está pronta para deixar alguém entrar de novo. Ana Clara não respondeu, mas as lágrimas que caíram silenciosamente diziam tudo. Ela pensava em João, no vazio que ele deixou, mas também em Rafael, no jeito que ele a fazia rir, no jeito que ele parecia querer ficar. Pela primeira vez em anos, ela sentiu medo, não de amar, mas de não amar o suficiente. No dia seguinte, Rafael entrou no carro que o levaria ao aeroporto, mas não sem antes passar pela escola. Ele deixou um bilhete com uma das professoras. Para Ana Clara: você me ensinou que o coração pode ser maior que o mundo. Volto logo. Rafael. Ele não sabia, mas aquele bilhete seria apenas o começo de uma reviravolta que nenhum dos dois poderia prever. Ronco do motor do carro que levava Rafael ao aeroporto ecoava como um lembrete cruel do quanto ele estava se afastando de São Lourenço do Campo. Pela janela, a paisagem de Minas Gerais, com seus morros verdes e céu aberto, parecia se despedir dele, e Rafael sentia um vazio que não explicava. Ele segurava o celular, tentado a mandar uma mensagem para Ana Clara, mas não sabia o que dizer. Como explicar que, mesmo voltando para São Paulo, uma parte dele ficava naquela cidadezinha? Como contar que, pela primeira vez, ele questionava se o império que construíra valia o preço de sua solidão? Enquanto isso, na escola municipal, Ana Clara encontrava o bilhete que Rafael deixara. Ela o leu em silêncio, sentada na sala dos professores, com o barulho das crianças brincando ao fundo. Você me ensinou que o coração pode ser maior que o mundo. Volto logo. Rafael. As palavras a pegaram desprevenida, como um raio de sol em um dia nublado. Ela dobrou o papel com cuidado, guardando-o no bolso, mas seu coração estava em conflito. Parte dela queria acreditar na promessa dele, mas outra parte, marcada pela perda de João, sussurrava que confiar de novo era perigoso. Ana Clara enxugou uma lágrima antes que alguém notasse e voltou ao trabalho, sorrindo para as crianças como sempre fazia, mesmo quando o peito doía. Em São Paulo, Rafael mergulhou na crise da empresa com a determinação de um general em batalha.
Reuniões intermináveis, números que dançavam em planilhas e a pressão de acionistas o consumiam. Mas nas pausas, quando tomava um café frio ou olhava pela janela do arranha-céu, sua mente vagava para Ana Clara. Ele se lembrava do jeito que ela ria quando Sofia derrubava suco na mesa, da paciência com que explicava frações para um aluno que não entendia, do calor da mão dela na sua durante a dança na feira. Cada memória era um lembrete de que mesmo no caos da cidade grande, ele encontrara algo verdadeiro. Naquela noite, exausto, Rafael ligou para Clara, sua irmã, que sempre fora sua bússola emocional. Do outro lado da linha, em Londres, Clara ouviu pacientemente enquanto ele desabafava. Eu resolvo essa crise, Clara, mas... E depois? Volto para lá e digo, o quê? Que tô apaixonado por uma mulher que mal me conhece? Que quero jogar tudo pro alto por ela? Ele riu, mas era um riso nervoso, cheio de medo. Clara, com a voz firme, respondeu, Rafael, você passou a vida correndo atrás de algo que achava que te completaria. Dinheiro, poder, status. Mas tá na cara que nada disso te fez feliz. Se essa mulher te faz querer ser melhor, então lute por ela. O resto é só barulho. Enquanto isso, Rafael, em São Paulo, entrava no hospital onde seu pai estava internado. Ele não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa. O que quer que acontecesse ali mudaria o rumo de sua vida. E talvez o caminho de volta para Ana. Clara, ponto. O corredor do hospital em São Paulo cheirava a desinfetante e incerteza. Rafael caminhava lentamente, o som de seus sapatos ecoando contra o piso frio. Ele não via o pai, Roberto, há quase uma década, desde uma discussão que deixara cicatrizes invisíveis. Agora ali estava ele, diante da porta do quarto onde o homem que moldara sua visão de mundo, para o bem e para o mal, lutava contra uma doença que ninguém explicava direito. Rafael respirou fundo, tentando ignorar o peso no peito, e entrou. Roberto estava irreconhecível. O homem que outrora comandava reuniões com voz de trovão, agora parecia frágil, conectado a tubos e máquinas. Seus olhos, no entanto, ainda carregavam aquele brilho teimoso que Rafael conhecia tão bem. Você veio, murmurou Roberto com a voz rouca. Achei que não viria. Rafael sentou-se ao lado da cama sem saber o que dizer. Como eu não viria? Você é meu pai. As palavras saíram mais duras do que ele queria, mas havia verdade nelas. Apesar de tudo, o laço entre eles nunca se rompera completamente. A conversa que se seguiu foi um misto de silêncios desconfortáveis e verdades guardadas por anos. Roberto confessou que sempre quis que Rafael fosse melhor que ele, mas que nunca soube como demonstrar afeto. Eu te empurrei para o mundo dos negócios porque achava que era o que te protegeria. Disse com lágrimas nos olhos, algo que Rafael nunca imaginara ver. Mas te fiz um homem solitário, não foi? Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Ele quis negar, dizer que estava tudo bem, mas a imagem de Ana Clara veio à mente, e ele percebeu que seu pai estava certo. Ele passara a vida construindo muros, mas agora, por causa dela, queria derrubá-los. Pai, eu não quero mais ser assim, admitiu com a voz embargada. Encontrei alguém que me faz querer ser diferente. Roberto sorriu fraco, mas genuíno. Então vá atrás dela, Rafael. Não cometa os mesmos erros que eu. Ele segurou a mão do filho, um gesto tão raro que Rafael quase recuou. E me perdoa, se puder. Naquela noite, Rafael deixou o hospital com o coração em pedaços, mas também com uma clareza que não tinha antes. Ele sabia que precisava voltar para São Lourenço do Campo, não apenas por Ana Clara, mas por si mesmo. Antes de dormir, ligou para Clara, sua irmã, e contou tudo. Ele está arrependido, mana. E eu acho que também preciso me perdoar, disse com a voz tremendo. Clara, sempre a mais sábia dos dois, respondeu. Você está finalmente vivendo, Rafael. Não para agora. Enquanto isso, em São Lourenço do Campo, Ana Clara enfrentava seus próprios desafios.
A luta para salvar a verba da escola continuava e a comunidade se unia como nunca. Dona Marlene organizava um mutirão para reformar a biblioteca, mesmo sem garantia de fundos, e Lucas, com seu jeito desajeitado, pintava as paredes com as crianças, criando um caos colorido que fazia todos rirem. Sofia, como sempre, era o centro das atenções, correndo com um pincel na mão e gritando: "Vai ficar a biblioteca mais linda do mundo!" Ana Clara ria, mas no fundo sentia o peso da responsabilidade. Ela queria acreditar que daria certo, mas a incerteza a consumia. Uma tarde, enquanto descansavam no pátio da escola, Lucas puxou Ana Clara para um canto. Mana, você tá com saudade daquele forasteiro, né?" perguntou com um sorriso travesso. Ana Clara revirou os olhos, tentando disfarçar. "Para com isso, Lucas. Ele tá lá, resolvendo a vida dele." "Sei não, hein?" insistiu Lucas. "Outro dia vi você olhando aquele bilhete que ele deixou. Tô errado?" Ana Clara deu um tapa de brincadeira no braço dele, rindo, mas o irmão continuou: "Sério, mana, você merece ser feliz de novo." O João ia querer isso. As palavras de Lucas a pegaram desprevenida. Ela pensou em João, no anel simples que ele colocara em seu dedo anos atrás, na promessa de uma vida que foi interrompida cedo demais. Mas também pensou em Rafael, no jeito que ele a fazia rir, no olhar que parecia enxergar além de suas defesas. Pela primeira vez, ela admitiu para si mesma que estava apaixonada, e isso a assustava tanto quanto a emocionava. Naquela noite, a cidade organizava uma festa junina para arrecadar fundos para a escola. A praça estava iluminada por lanternas de papel, e o cheiro de canjica e milho assado preenchia o ar. Ana Clara, vestida com uma saia rodada e uma blusa de chita, ajudava a montar as barracas, enquanto Sofia dançava com outras crianças ao som de um forró animado. Dona Marlene, sentada com as amigas, tricotava enquanto contava histórias antigas, e Lucas, para variar, tentava impressionar uma moça local com seus passos de dança desajeitados, o que rendeu risadas de todos. No meio da festa, Ana Clara subiu ao palco improvisado para agradecer a comunidade. "Vocês são o coração desta cidade", disse, com a voz firme, mas emocionada. "Essa escola não é só um prédio, é onde nossos filhos sonham, onde a gente planta esperança. Obrigada por não desistirem." A multidão aplaudiu e Sofia correu para abraçar a tia, gritando: "Você é a melhor, tia!" Ana Clara riu, mas seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. O que ela não sabia era que, a quilômetros dali, Rafael tomava uma decisão que mudaria tudo. Ele reservara um voo para Minas Gerais, determinado a voltar para Ana Clara. Mas antes de partir, decidiu fazer algo que nunca fizera: usar sua fortuna para algo além de lucro. Ele entrou em contato com um amigo que trabalhava no governo estadual e perguntou como poderia ajudar a escola de São Lourenço do Campo. "Faça isso de forma anônima", pediu. "Não quero que ela pense que é por mim." O amigo, surpreso, concordou, e Rafael sentiu pela primeira vez que o dinheiro podia ser mais do que um fardo. No dia seguinte, Rafael desembarcou no aeroporto mais próximo e alugou um carro. Ele dirigia com o coração na mão, imaginando o que diria a Ana Clara. Queria contar que estava apaixonado, que queria ficar, que ela o fizera enxergar o mundo de um jeito novo. Mas, quando chegou à cidade, soube que a festa junina ainda estava acontecendo, agora, no segundo dia. Ele estacionou na praça, o peito acelerado, e caminhou entre as barracas, procurando por ela. Foi Sofia quem o viu primeiro. "Tio Rafael!" gritou a menina, correndo em sua direção com os braços abertos. Rafael se abaixou, pegando-a no colo, e riu quando ela jogou os braços em volta do seu pescoço. "Você voltou! Eu sabia que você ia voltar", disse com a certeza absoluta de uma criança. Ana Clara, que estava ajudando na barraca de doces, virou-se ao ouvir o grito da sobrinha. Seus olhos encontraram os de Rafael,
E por um momento o mundo parou. Ele estava ali, com a mesma camisa simples que usara na feira, mas com um olhar diferente, mais leve, mais seguro. Ela caminhou até ele, tentando controlar o tremor nas mãos. Você voltou, disse com a voz suave, mas cheia de emoção. Eu prometi, não foi? Respondeu Rafael sorrindo. Ele quis dizer mais, mas Dona Marlene apareceu, puxando-o para um abraço. Meu filho, que saudade! Vem que a canjica tá fresquinha. Lucas, não perdendo a chance, gritou. Eita, o forasteiro virou de casa agora. A multidão riu, e Rafael, pela primeira vez, sentiu que pertencia a algum lugar. Naquela noite, enquanto a festa continuava, Rafael e Ana Clara encontraram um canto mais quieto, perto do coreto. Ele segurou a mão dela com cuidado, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Ana Clara, eu preciso te contar uma coisa. Começou com a voz firme, mas cheia de sentimento. Esses dias em São Paulo, eles me fizeram ver o que realmente importa. E é você. Você e essa cidade, essa vida que você constrói aqui. Eu sei que sou só um cara de fora, mas eu quero fazer parte disso. Se você me deixar, Ana Clara sentiu o coração disparar. Ela quis responder, mas as lágrimas vieram primeiro. Ela pensou em João, no bilhete de Rafael, na família que a sustentava e soube que aquele era o sinal que pedira. Rafael, eu também quero tentar, disse com a voz embargada, mas vamos com calma, tá? Meu coração já correu muito. Ele riu, aliviado, e apertou a mão dela. Com calma, então. Mas eu não vou a lugar nenhum. A festa terminou, com eles dançando um forró desajeitado, com Sofia pulando entre os dois e Dona Marlene e Lucas aplaudindo como se fossem plateia de uma novela. Mas o que nenhum deles sabia era que uma revelação estava prestes a sacudir aquela felicidade recém-descoberta, algo que testaria o amor que começava a florescer. A brisa da manhã em São Lourenço do Campo trazia o perfume das flores de laranjeira, misturado ao som distante de um rádio, tocando uma moda de viola. A cidade ainda vibrava com a energia da festa junina, mas para Ana Clara e Rafael, o mundo parecia girar em um ritmo próprio. Depois da dança no coreto, da confissão tímida e do acordo de irem com calma, eles sentiam uma mistura de euforia e medo. Era como se, após anos protegendo seus corações, ambos tivessem decidido pular de um penhasco juntos, confiando que o outro seguraria sua mão. Rafael decidira ficar mais alguns dias na cidade, adiando reuniões em São Paulo, com a justificativa de assuntos pessoais. Ele sabia que sua equipe estranhava. O chefe workaholic nunca tirava folga. Mas pela primeira vez, ele não se importava. Queria viver aqueles momentos com Ana Clara, construir memórias que pudesse carregar quando a realidade o chamasse, de volta. E Ana Clara, embora ainda cautelosa, deixava-se levar pela leveza que Rafael trazia. Ela ria mais, cantava enquanto corrigia provas, e até Sofia notava. Tia, você tá brilhando como o sol. Naquela manhã, Rafael apareceu na casa de Ana Clara com uma surpresa. Uma cesta de piquenique. Vamos pro Rio? Perguntou com um sorriso quase infantil. Só nós dois. Bom, e a Sofia, se ela quiser. Ana Clara riu, achando graça, do jeito que ele incluía a sobrinha sem hesitar. Sofia, claro, ouviu a palavra piquenique e já estava pulando, gritando: Eu vou! Vou levar meu binóculo de brinquedo para ver passarinho! Dona Marlene, que observava da cozinha, deu uma piscadela para Ana Clara. Leva ele para o lugar onde você e o João iam, filha. É bonito demais para não mostrar. Ana Clara hesitou, mas assentiu. Era hora de deixar o passado conviver com o presente. O rio era um espelho de água cristalina, cercado por árvores que pareciam abraçar o céu. Eles estenderam uma toalha na grama e Sofia correu para explorar, perseguindo borboletas e gritando cada vez que via algo novo. Rafael e Ana Clara dividiam pão caseiro,
queijo Minas e uma garrafa de suco de caju enquanto conversavam sobre tudo e nada. Ele contou sobre a vez em que, criança, tentou fugir de casa para virar astronauta, mas acabou dormindo no quintal e sendo encontrado pela empregada. Ana Clara riu até doer a barriga, imaginando o pequeno Rafael com uma mochila cheia de gibis. "E você?", perguntou ele, deitando na toalha, com as mãos atrás da cabeça. "Qual foi a maior aventura da Ana Clara criança?" Ela sorriu, olhando para o rio. "Eu e meus irmãos roubamos uma melancia do sítio do seu Zé, nosso vizinho. A gente correu tanto que caiu no mato e a melancia quebrou. Minha mãe nos fez pedir desculpas e trabalhar no sítio para pagar. Mas sabe, acho que foi aí que aprendi a gostar de plantar, de cuidar das coisas." Rafael a olhava com tanta atenção que ela corou. "Você transforma tudo em algo bom, né?", disse ele, com uma admiração que a fez desviar o olhar. "Eu não sou assim. Sempre achei que tinha que controlar tudo, que emoção era fraqueza." Ana Clara segurou a mão dele com suavidade. "Não é fraqueza, Rafael, é o que nos faz humanos. Olha para Sofia ali, correndo sem medo de cair. É assim que a gente tem que viver pelo menos um pouquinho." Ele quis responder, mas Sofia interrompeu, correndo com uma flor amassada na mão. "Olha, tio Rafael, é para você e para tia, para vocês casarem." Eles riram e Rafael, num impulso, colocou a flor no cabelo de Ana Clara, que fingiu reclamar, mas deixou a flor ali, brilhando contra seus cachos. O dia foi perfeito, mas a perfeição, como sempre, não dura. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa, Ana Clara recebeu uma ligação da diretoria da escola. A voz do outro lado era animada. "Ana Clara, uma doação anônima acabou de salvar a verba da escola. Não só isso, mas vamos receber fundos extras para a biblioteca." Ana Clara ficou tão emocionada que mal conseguiu responder. Ela abraçou Sofia e Rafael gritando de alegria, e Lucas, que passava por ali, zoou. "Tá gritando por quê, mana? Ganhou na loteria?" "Melhor que isso", respondeu ela, com lágrimas nos olhos. "A biblioteca vai sair, Lucas. As crianças vão ter seus livros." Rafael sorriu, mas havia algo em seu olhar que Ana Clara não entendeu. Ele sabia que a doação viera dele, mas não queria que ela soubesse. Não ainda. Queria que o amor deles crescesse sem a sombra do dinheiro, algo que sempre complicara sua vida. Ele crescera vendo o pai usar a riqueza como arma e sua mãe, Cecília, como escudo. Até Clara, sua irmã, escolhera se afastar daquele mundo, casando-se com um homem que valorizava mais a simplicidade do que o luxo. Rafael queria ser diferente, mas o segredo pesava. Naquela noite, a família de Ana Clara insistiu que Rafael jantasse com eles para celebrar a boa notícia. A mesa estava farta, com frango caipira, quiabo refogado e um pudim de leite que Dona Marlene fizera com tanto carinho que parecia uma obra de arte. Lucas, como sempre, roubava a cena com histórias exageradas, contando como quase namorou a filha do prefeito na festa junina, mas acabou derrubando uma bandeja de quentão na frente dela. Sofia ria tanto que engasgou com o suco, e Clara teve que dar tapinhas nas costas da menina, enquanto Rafael tentava não rir alto demais. Mas, no meio da alegria, algo inesperado aconteceu. Enquanto ajudava a tirar a mesa, Ana Clara encontrou um recibo no bolso da jaqueta de Rafael que ele esquecera ali. Era de uma transferência bancária, com o nome da fundação que fizera a doação para a escola. Ela parou, o papel tremendo, em suas mãos. Quando Rafael voltou da varanda, onde conversava com Lucas, ele viu a expressão dela e soube que o segredo estava exposto. "Ana Clara, eu posso explicar." Começou com a voz tensa. "Você fez a doação, não foi?" Perguntou ela, com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Por que não me contou, Rafael? Por que escondeu?"
Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não queria que você pensasse que era por isso que eu estava aqui. Eu não sou só um cara com dinheiro, Ana Clara. Eu tô aqui porque te amo. E isso não tem nada a ver com o que eu tenho. No banco, a palavra amo pairou no ar, surpreendendo os dois. Ana Clara sentiu o coração acelerar, mas também uma pontada de medo. Rafael, eu sou grata, de verdade, mas eu preciso confiar em você. E confiança não vem com segredos. Dona Marlene, que ouvira tudo da cozinha, entrou na sala com sua sabedoria de sempre. Vocês dois, sentem aí. Amor não é fácil, nunca foi. Mas se vão brigar, que seja por algo que vale a pena. Rafael, meu filho, você errou em esconder. Ana Clara, você tá com medo de se machucar de novo, mas não deixem isso apagar o que tá nascendo. Os dois se olharam em silêncio. Sofia, que espiava da porta, correu e abraçou os dois juntos. Não briga, tia. Não briga, tio, disse com os olhos arregalados. Eles riram apesar da tensão e Rafael segurou a mão de Ana Clara. Me dá uma chance de fazer isso direito, pediu ele com os olhos brilhando. Ela assentiu, ainda incerta, mas disposta a tentar. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Rafael ficou acordado, pensando em como consertar as coisas. Ele decidiu que era hora de contar toda a verdade sobre quem era. O milionário, o homem com cicatrizes, o Rafael que queria ser mais do que seu passado. Mas o que ele não sabia era que outra revelação estava a caminho, algo que Ana Clara guardava e que mudaria a forma como ele a via. Na manhã seguinte, Ana Clara o chamou para uma conversa séria. Eles sentaram na igrejinha onde ela sempre ia falar com João. Com a voz tremendo, ela disse: Rafael, tem algo que você precisa saber sobre mim, sobre o João, e sobre por que eu tenho tanto medo de te deixar entrar. A igrejinha de São Lourenço do Campo estava silenciosa naquela manhã, com apenas o som do vento entrando pelas janelas abertas e o leve crepitar das velas acesas no altar. Ana Clara e Rafael sentaram-se em um dos bancos de madeira, tão próximos que podiam sentir o calor um do outro, mas tão tensos que o ar parecia carregado. Ana Clara segurava as próprias mãos com força, como se tentasse reunir coragem para abrir uma porta que mantivera trancada por anos. Rafael, ao lado, esperava em silêncio com o coração acelerado, sabendo que o que ela diria poderia mudar tudo. Rafael, eu preciso te contar algo sobre o João. E sobre mim, começou Ana Clara com a voz baixa, mas firme. Quando ele morreu, eu não só perdi meu marido, perdi uma parte de mim que nunca recuperei. E tem algo que eu nunca contei pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pro Lucas. Só a Sofia sabe, porque ela estava lá. Rafael inclinou-se pra frente, com os olhos fixos nela, sentindo o peso de cada palavra. Ana Clara respirou fundo, olhando para as velas como se elas pudessem lhe dar força. Na noite do acidente, eu e João brigamos. Não foi nada grave, só uma discussão boba sobre ele passar tanto tempo na estrada. Eu disse que ele precisava pensar mais na gente, na família, que a gente sonhava ter. Ele ficou magoado, disse que fazia tudo por mim. Quando ele saiu, eu não disse que o amava, não me despedi direito. Horas depois me ligaram dizendo que o caminhão dele capotou. Eu nunca vou saber se ele morreu pensando que eu estava brava com ele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e Rafael sentiu um aperto no peito. Ele quis abraçá-la, mas esperou, respeitando o espaço que ela precisava. Ana Clara continuou: durante muito tempo eu me culpei. Achava que, se eu tivesse sido mais paciente, se tivesse dito que o amava, talvez ele tivesse dirigido com mais cuidado, talvez... Ela parou, engolindo um soluço. Eu carrego essa culpa, Rafael, e por isso tenho tanto medo de te deixar entrar, porque se eu te amar e te perder, não sei se vou suportar outra culpa assim. Rafael, sem hesitar agora, segurou as mãos dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus olhos.
Ana Clara, você não causou o acidente. Você amava o João e ele sabia disso. Às vezes, a gente briga com quem ama porque a vida não é perfeita. Mas você não pode carregar esse peso sozinha. Ele fez uma pausa, com a voz embargada. E eu não sou perfeito, longe disso. Mas prometo que se você me deixar ficar, vou te lembrar todo dia que você merece ser feliz. Ela olhou para ele com os olhos marejados e pela primeira vez sentiu que podia dividir aquele fardo. Você não entende, Rafael. Eu quero acreditar em você, mas e se eu não for o suficiente? E se meu coração ainda tiver ele? Rafael sorriu com uma ternura que a desarmou. João vai sempre ter um pedaço de você. E tá tudo bem. Eu não quero apagar ele. Quero construir algo novo com você, com o que a gente tem agora. Ele apertou as mãos dela. Eu te amo, Ana Clara, e vou esperar o tempo que precisar. As palavras ecoaram na igrejinha, e Ana Clara sentiu algo se desfazer dentro dela, como se uma corrente antiga tivesse sido quebrada. Ela se inclinou e encostou a testa na dele, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu também te amo, sussurrou, quase com medo de dizer em voz alta. Mas vamos devagar, tá? Eu preciso aprender a confiar de novo. Eles ficaram ali, em silêncio, com as mãos entrelaçadas, enquanto o sol entrava pelas janelas, iluminando os dois como se o mundo aprovasse aquele momento. Mas a vida, como sempre, não deixa os corações descansarem por muito tempo. Naquela tarde, Rafael acompanhou Ana Clara até a casa dela, onde a família os recebeu com a animação de sempre. Dona Marlene, que parecia ter um sexto sentido para momentos importantes, puxou Ana Clara para um abraço apertado assim que a viu. Minha filha, seus olhos estão mais leves hoje, disse, com um sorriso sábio. Esse homem tá fazendo bem para você. Lucas, que nunca perdia a chance de zoar, gritou da varanda. Eita, forasteiro, já tá virando genro oficial? Cuidado que minha mãe vai te botar para descascar mandioca. Rafael riu, mas aceitou o desafio, pegando uma faca e tentando ajudar na cozinha, o que resultou em pedaços de mandioca tortos e muitas gargalhadas. Sofia, como sempre, roubou a cena, insistindo que Rafael lesse uma história para ela antes do jantar. Ele, com uma paciência que surpreendia até ele mesmo, sentou-se com a menina no colo e leu sobre uma princesa que salvava o reino com coragem e um pouco de mágica. Enquanto isso, em São Paulo, Clara, a irmã de Rafael, recebia uma ligação da mãe, Cecília. Ele tá bem? Perguntou Cecília com a voz fria, mas curiosa. Clara suspirou, cansada da distância emocional da mãe. Ele tá mais vivo do que nunca, mãe. Encontrou alguém que tá mudando ele. Você devia conhecê-la algum dia. Cecília ficou em silêncio, algo raro, e murmurou. Talvez eu... Vá! Clara sorriu, sabendo que, mesmo aos poucos, a família deles podia se reconstruir. Naquela noite, a cidade organizou uma reunião na escola para celebrar a confirmação da verba da biblioteca. Ana Clara subiu ao palco com Rafael ao seu lado e agradeceu a todos com lágrimas nos olhos. Essa biblioteca não é só para nós. É para as nossas crianças, para os sonhos que elas ainda nem sabem que têm, disse com a voz cheia de emoção. A multidão aplaudiu e Sofia gritou do fundo, Tia, você é a melhor do mundo! O que arrancou risadas e aplausos ainda mais altos. Mas, no meio da celebração, algo inesperado aconteceu. Um homem mais velho, de terno impecável, entrou no salão. Era Roberto, o pai de Rafael, que contra todas as expectativas, deixara o hospital para ver o filho. Ele estava fraco, apoiado em uma bengala, mas seus olhos brilhavam com determinação. Rafael ficou paralisado ao vê-lo, e Ana Clara, sem entender quem era, segurou a mão dele, sentindo sua tensão. Pai? Disse Rafael, com a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? Roberto sorriu com um esforço que parecia custar tudo o que tinha. Vim ver o homem que você está virando, filho, e conhecer essa mulher que te trouxe de volta à vida.
Ele olhou para Ana Clara, que sorriu, confusa, mas acolhedora. A multidão ficou em silêncio, sentindo a importância do momento. Dona Marlene, sempre a alma da festa, foi a primeira a reagir, puxando Roberto para um abraço. Seja bem-vindo, seu moço. Aqui ninguém fica de fora. Lucas, não resistindo, brincou. Meu Deus, agora são 2 forasteiros. Vou ter que aumentar a mesa. E a tensão se dissolveu em risadas, com Sofia correndo para mostrar a Roberto um desenho que fizera da biblioteca. Naquela noite, Rafael e Ana Clara sentaram-se com Roberto na varanda da casa dela, sob um céu estrelado. O velho empresário, tão diferente do homem que Rafael conhecera, contou histórias de sua juventude, de quando amava pintar, mas abandonou o sonho por pressão da família. Não faça como eu, Rafael, disse com a voz fraca. Escolha o que faz seu coração cantar. Ana Clara ouvia, comovida, e percebeu que Rafael não era apenas o homem que amava, mas também o filho que carregava cicatrizes de um passado difícil. Ela apertou a mão dele, um gesto simples que dizia tudo. Eu tô aqui. Mas, enquanto a noite terminava em promessas e risadas, um telefonema mudou o tom. Era do hospital, informando que Roberto precisaria voltar imediatamente. Sua condição piorara. Rafael olhou para Ana Clara, dividido entre o amor que encontrara e o dever com o pai. Ela, com um sorriso que misturava força e ternura, disse: Vai com ele, Rafael. A gente vai estar aqui quando você voltar. O que nenhum deles sabia era que o destino guardava um último teste, uma reviravolta que colocaria à prova tudo o que haviam construído. O céu de São Paulo estava cinzento, com nuvens pesadas que pareciam refletir o peso no coração de Rafael. Ele estava novamente no hospital, ao lado do leito de seu pai, Roberto, que lutava contra o avanço implacável da doença. A viagem de volta de São Lourenço do Campo fora silenciosa, com Rafael segurando a mão frágil do pai no carro, enquanto tentava processar tudo o que acontecera. Ana Clara o incentivara a ir, com aquele sorriso que misturava força e ternura, mas a distância dela agora parecia um vazio que ele não sabia como preencher. Ainda assim, as palavras dela ecoavam em sua mente. A gente vai estar aqui quando você voltar. Era uma promessa que ele segurava como âncora. No quarto do hospital, Roberto abriu os olhos com dificuldade e olhou para o filho. Rafael, você tá diferente, murmurou com um sorriso fraco. Aquela moça, ela te trouxe de volta. Rafael segurou a mão do pai, sentindo o nó na garganta. Ele queria dizer tantas coisas, mas apenas assentiu. Roberto continuou, com a voz entrecortada. Eu fui duro com você, filho. Quis te proteger do mundo, mas te afastei de mim. Me perdoa e não deixa ela escapar. Rafael enxugou uma lágrima, algo que não fazia desde criança. Pai, eu te perdoo e vou fazer diferente. Prometo. Roberto fechou os olhos com um suspiro de alívio e Rafael ficou ali, segurando sua mão, até que o monitor ao lado emitiu um som longo e contínuo. Roberto se fora, deixando para trás um silêncio que era ao mesmo tempo pesado e libertador. Enquanto isso, em São Lourenço do Campo, Ana Clara tentava manter a rotina, mas seu coração estava com Rafael. Ela corrigia provas na escola, ajudava Sofia com os deveres e ria das piadas de Lucas, mas havia um vazio que só ele preenchia. Dona Marlene, com sua sabedoria de sempre, notava tudo. Uma noite, enquanto costurava na varanda, ela puxou Ana Clara para um abraço. Minha filha, você está apaixonada, mas está com medo. O amor é assim mesmo, um passo de cada vez. Ele vai voltar e vocês vão construir algo lindo. Ana Clara sorriu com lágrimas nos olhos. Mãe, e se ele não voltar? E se a vida dele lá for maior que isso aqui? Dona Marlene balançou a cabeça, firme. O coração dele está aqui, filha. Homem apaixonado não foge, ele luta.
Sofia, que ouviu a conversa escondida, correu para o colo da tia. "O tio Rafael vai voltar, tia. Ele prometeu." Ana Clara riu, apertando a menina, e sentiu uma pontada de esperança. Dias depois, a cidade se preparava para a inauguração da biblioteca comunitária, um marco que Ana Clara sonhara por anos. A escola estava enfeitada com fitas coloridas e as crianças ensaiavam uma apresentação especial. Lucas pintara um mural com árvores e livros, enquanto Dona Marlene organizava um café da manhã comunitário com pão de queijo e bolo de fubá. Sofia, como sempre, era a estrela correndo com um cartaz que dizia: "Bem-vindos à Casa dos Sonhos." Ana Clara sentia orgulho, mas também saudade. Ela queria que Rafael estivesse ali, vendo o que ajudara a tornar realidade. Na véspera da inauguração, Ana Clara recebeu uma ligação de Clara, a irmã de Rafael. "Ana Clara, ele está voltando", disse Clara, com a voz cheia de emoção. "Nosso pai faleceu e Rafael passou por dias difíceis, mas ele só fala de você. Ele quer estar aí amanhã para te apoiar." Ana Clara sentiu o coração disparar, uma mistura de alívio e ansiedade. "Obrigada, Clara", respondeu com a voz tremendo. "Diga a ele que a gente está esperando." O que Ana Clara não sabia era que Rafael não apenas voltaria, mas traria consigo uma decisão que mudaria tudo. Após o funeral de Roberto, ele reuniu sua equipe em São Paulo e anunciou que delegaria grande parte de suas responsabilidades, mantendo apenas o controle estratégico da empresa. "E quero viver, não só trabalhar", disse com uma firmeza que surpreendeu a todos. Ele vendeu algumas propriedades, mantendo apenas o necessário, e reservou uma quantia para investir em projetos comunitários, começando pela cidade que roubara seu coração. Na manhã da inauguração, São Lourenço do Campo estava em festa. A praça estava lotada, com música, risadas e o cheiro de café fresco. Ana Clara subiu ao palco, com Sofia ao seu lado, para cortar a fita da biblioteca. Ela falou com o coração, agradecendo à comunidade, mas sua voz falhou quando mencionou um amigo especial que acreditou neste sonho. Foi então que a multidão se abriu e Rafael apareceu, caminhando em sua direção com um sorriso que misturava nervosismo e certeza. "Rafael!" gritou Sofia, correndo para abraçá-lo. Ana Clara ficou paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele subia ao palco. Ele segurou a mão dela diante de todos e falou com a voz clara: "Ana Clara, essa cidade me ensinou o que é viver de verdade, e você me ensinou o que é amar. Eu não vim só para ficar hoje. Vim para ficar para sempre, se você me quiser." A multidão explodiu em aplausos, com Lucas gritando: "Eita, forasteiro, agora é oficial!" Dona Marlene enxugava lágrimas, enquanto Sofia pulava gritando: Eu sabia! Ana Clara, rindo e chorando ao mesmo tempo, jogou os braços em volta de Rafael. "Você é louco, sabia?" Sussurrou antes de beijá-lo, um beijo que selava uma promessa maior que palavras. Mas o destino, sempre imprevisível, guardava uma última surpresa. Enquanto a festa continuava, Clara, a irmã de Rafael, chegou à cidade, trazendo consigo uma carta que Roberto deixara para o filho. Rafael a abriu com Ana Clara ao seu lado, e as palavras do pai o fizeram chorar como nunca antes. "Rafael, eu não fui o pai que você merecia, mas você é o homem que eu sempre sonhei ser. Viva pelo amor, meu filho. É a única coisa que importa." Junto à carta, havia um desenho antigo, feito por Roberto na juventude, de uma árvore que lembrava muito a que Ana Clara e João escolheram para seu pedido de casamento. Era como se o passado e o presente se abraçassem, fechando um ciclo. Naquela noite, a festa se estendeu até tarde, com forró, risadas e histórias. Lucas tentou ensinar Rafael a dançar quadrilha, o que resultou em tropeços hilários e gargalhadas. De todos, Dona Marlene puxou Clara para a dança, dizendo: "Aqui, minha filha, você é de casa."
Sofia adormeceu no colo de Ana Clara, com um sorriso que dizia tudo. A família estava completa. Meses depois, Rafael se mudou oficialmente para São Lourenço do Campo, vivendo em uma casa simples que ele e Ana Clara reformaram juntos. Ele trabalhava remotamente, mas passava mais tempo ajudando na escola e na comunidade, algo que o fazia sorrir como nunca. Ana Clara, por sua vez, encontrou paz ao lado dele, aprendendo que o amor não apaga o passado, mas constrói um futuro maior. Eles não se casaram logo, decidiram ir com calma como prometeram, mas Sofia já planejava o casamento mais lindo do mundo, com flores e um bolo gigante. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, Rafael e Ana Clara escreveram sua história, não com finais perfeitos, mas com a beleza imperfeita da vida real. Uma história de perdas, perdões e, acima de tudo, amor. O tipo de amor que faz o coração chorar e sorrir ao mesmo tempo.